E olha só, aqui do nosso lado temos aqui o empresário bom de comunicação digital, Lucas Bricker. Seja bem-vindo, Lucas. Obrigado, Roberto. Boa noite a todos os telespectadores. Obrigado novamente por estar no seu programa. Aliás, pessoal, vamos compartilhar aí. Quero ver se a gente chega hoje, pelo menos, aos 100 compartilhamentos, hein, meu? Por favor. Ô, Lucas, me diz o seguinte, essa campanha foi a mais digitalizada dos últimos anos? Roberto, sem dúvidas, pelo menos aqui em Guarulhos, né, pelo que a gente viu, o digital elegeu alguns vereadores, né? A gente sabe que tem vereador aí que só fez rede social. Lucas Sanches Lucas Sanches é um deles. Da forma dele, né? A forma dele de trabalhar, mas que ele conseguiu atingir o eleitorado dele e se elegeu, mas isso já vinha sendo falado, né? Inclusive, ano passado eu vim várias vezes aqui e a gente já tinha debatido que essa campanha seria realmente digital. Mas não só digital, né? Vale lembrar isso, porque não se faz só a campanha. Porque assim, se você tem propostas e você traz para o digital, você consegue um resultado. No caso do Lucas Sanches, a proposta dele, né, seria se opor ao governo e foi a forma que ele conseguiu. Mas só vir para a rede social e falar, olha, sou um candidato, realmente não dá resultado. Teve gente que ficou postando só nas redes sociais e não conseguiu 100 votos. Mas assim, é muito mais fácil quando a rede social já é uma rede social ativa, bem trabalhada, né? A campanha, para quem não conseguiu se eleger, começa agora, né? Então você tem que trabalhar uma rede social, você tem que fazer uma boa campanha na internet para quando chegar o período eleitoral, você ter aquela rede já ali com os seus eleitores, as pessoas que te acompanham, você conseguir trabalhar. Eu vi muita coisa no YouTube. Tá, eu sou um cara que eu assisto muito o YouTube, eu gosto muito. Então, Roberto, o YouTube é um serviço para você conseguir, com calma, conseguir acompanhar o que você precisa, né? Então, aquela informação que você tem reduzida no Instagram e no Facebook, se você quer ver mais a fundo, você tem o YouTube. Mas o YouTube jamais consegue realmente puxar alguma questão de voto, porque ele não é uma coisa instantânea, é algo realmente que você precisa ver muito tempo. Você tem que estar com paciência e tempo para aquilo. Ajuda, né? Ajuda porque você consegue passar informação com mais tempo, com mais qualidade, com mais produto. E aí você consegue, claro que com todas as redes sociais em dia, o YouTube aí ele acaba sendo o pioneiro. Fazer campanha digital é caro? Muito. É muito caro porque existe um material nas redes sociais chamado algoritmo. E o que é esse algoritmo? É quantas pessoas você atinge do seu público. Então, se você tem uma página com 5 mil seguidores, esse algoritmo orgânico, que é aquele que você não paga, ele é reduzido em época de campanha. Por quê? Porque é a época que o Facebook mais ganha dinheiro. Então, ele já sabe que ele precisa descer esse algoritmo para que você precise impulsionar para conseguir atingir o público. E é aí que o Facebook vai ganhando dinheiro. Teve gente, inclusive, né, o Lucas foi um deles que gastou muito dinheiro nas redes sociais para realmente conseguir atingir. Não adianta você só ter uma rede social com 10, 20 mil seguidores se você não consegue chegar a isso a mais gente. 20 mil pessoas hoje, você chegar a um eleitorado de 20 mil pessoas, a margem que você vai conseguir tirar para você é muito pequena, porque esses 20 mil são 20 mil, né, espalhados além de ser o Brasil inteiro, porque não é só de Guarulhos, essas páginas, a gente sabe disso. Você não consegue chegar em tudo que é seu público para votar em você. Não é porque a pessoa curte sua página que ela é seu eleitor. Não né? necessariamente. Então, às vezes tem até os espiões, né? Exatamente. Então você precisa chegar, você precisa comunicar para essas pessoas, então isso é um pouco mais demorado. Então isso acaba se tornando muito caro. Quando você fala muito, eu acredito e sabemos que a campanha normal é muito cara. É possível fazer uma comparação entre a campanha tradicional com papel, com gente na rua e com a campanha digital? É que assim, Roberto, o papel também é caro, né? Para você fazer 100 mil santinhos aí, que é o que geralmente as pessoas fazem, isso daí vai para 15, 20 mil reais, aí, dependendo da época. Né? A gente teve um problema esse ano que faltou, como que se diz, a matéria-prima do papel perfurado, e o papel perfurado que era tipo 7, 8 reais, ele no final da campanha estava valendo 20, 25, eu vi gente vendendo. Então, eles tornam muito caro. E a rede social ela é sempre aquele preço, depende de quantas pessoas você quer atingir. Mas, tirando uma comparação, para você ter o mesmo número de eleitorado na rede social que você tem no papel, claro, separando, né, as pessoas que são fortes nas redes sociais e são fortes no boca a boca, mas assim, o que você gasta de papel
100 mil reais, você vai gastar de internet 50 para atingir o mesmo público. Não é tão caro quanto papel, mas é caro, entendeu? Não é só você colocar um vídeo lá e ficar esperando o vídeo ser feito. Você tem alguns números que possa nos dar, por exemplo, em Guarulhos, quem foi que gastou mais? Eu ouvi dizer gastar em 100 mil reais. Então, Roberto, eu não pesquisei muito a fundo, mas assim, como a gente está citando já, comparando, pelas prestações de contas, né, eu acredito que o Lucas Sanches deve ter sido um dos mais ativos em gasto no Facebook, acho que chegou a 60 mil reais. Mas isso para ele foi benéfico porque ele conseguiu atrair esse público. Ele soube usar, né, esses 60 mil reais, porque não é só você colocar os 60 mil reais, você tem que fazer um direcionamento, tem que fazer algo muito bem orquestrado para que você atinja quem você está procurando. Não adianta, um exemplo que a gente está dando, né, mas não adianta ele fazer um vídeo se opondo ao atual governo e ele fazer um impulsionado para o atual governo. Para ele não condiz, porque quem é do atual governo não quer saber do material dele, sim quem é o contrário. Então você tem que fazer todo esse direcionamento e por aí vai. Mas também existe, o prefeito Ráveis usou muito, né, o próprio Wagner Freitas também. Infelizmente, o que foi usado nessa campanha de impulsionamento, assim, que a gente viu muito, foi realmente ataque. Para que os ataques chegassem a muito mais gente. Infelizmente, usaram o Facebook para isso. Mas o Facebook pode ser usado para mostrar coisas boas, para mostrar propostas. O prefeito, inclusive, usou o impulsionamento na campanha para mostrar o que ele tinha feito pelas regiões, Pimenta, São João. E aí você consegue fazer um trabalho direcionado para esse público, para eles entenderem e chegarem até eles o que realmente o governo fez. O governo usou muito rede social, conseguiu... Então... a pergunta é o seguinte... É possível alcançar a cidade toda? Roberto, é possível. É possível porque todo mundo hoje tem Facebook, né? Muito difícil alguém que não tenha, mas quem não tem algum amigo do lado que tem e vai receber aquela informação. Então, é possível, só que realmente gastando muito, né? O eleitorado de Guarulhos hoje, aptos a votar, são 900 mil, né? Então, para você chegar a 900 mil pessoas, realmente, essas pessoas individuais, todas de Guarulhos, é muito difícil. Mas dá para fazer, o dinheiro realmente consegue comprar. Mas assim, o prefeito, a gente tem que lembrar, hoje ele tem a maior rede social política de Guarulhos, é a dele. Né? Acima de todos os outros candidatos, tanto vereador quanto prefeito, a do prefeito Guti é a mais ativa, se eu não me engano, está em 200 mil seguidores. Se eu não me engano, é isso. Isso no Facebook? No Facebook. Então é uma rede social muito ativa e é muito fácil de se trabalhar. Porque quando você já tem 200 mil seguidores, você já atinge um número organicamente maior do que qualquer um outro. Então, isso, claro, que facilita o trabalho da comunicação do prefeito para que isso atinja. Mas a comunicação sabe trabalhar muito bem também esses números, e esses números também só chegaram graças aos conteúdos, não é só porque ele é prefeito, até porque a gente já teve prefeitos e não tem nada nas redes sociais. Já tivemos vereadores bem ativos nas redes sociais e não chegou o que o prefeito tem. Eu ia chegar nesse ponto aí. Teve um vereador, Rafa Zamproni, por exemplo... Extremamente ativo. Extremamente ativo nas redes sociais, e tivemos, por exemplo, que ele não conseguiu se eleger. Sim. Teve uma boa votação em termos de Guarulhos, 4 mil votos, alguma coisa nesse sentido. E nós tivemos um cara como o seu Luiz da Sede, que teve mais de 8 mil votos, o campeão de 8.300 votos, se não me engano. Campeão de votos, está aqui. Ó. E está aí, 8 mil... bom, daqui a pouco eu acho aqui. Deixa eu confirmar. Ele teve 8.300 votos, alguma coisa nesse sentido. 8.300 votos. 8.300 votos. E praticamente não é ativo nas redes sociais. É o que eu falei, né, Roberto? O Facebook, as redes sociais, ele elege uma pessoa, mas também não é só isso. E seu Luiz, ele tem um trabalho de comunidade, tem um trabalho pro núcleo dele. Tanto é que dos 8.300 votos, eu estava vendo hoje, só na região dos Pimentas ele teve 6 mil votos. Então a gente sabe que isso é um trabalho de base, é um trabalho de núcleo, né, ali do pessoal dele, um trabalho de assessoria. Ele conseguiu fazer os 4 anos que ele foi vereador, fazer isso daí duplicar. Se eu não me engano, acho que ele teve 3 mil ou 2 mil e poucos votos em 2016. Então, realmente, isso mostra que ele soube fazer o trabalho dele. E a questão do Rafa, além do partido também, não que ele foi mal votado, mas ele estava num partido muito difícil, que precisou realmente ter um número. Mas as redes sociais do Rafa é uma rede social de quem foi vereador, mas ele já era muito ativo antes dele ser. Porque, enfim, o Rafa escreve poesias, ele tem, né, algumas coisas que realmente interessam a algum tipo de público,
que não necessariamente é eleitor e não necessariamente é de Guarulhos. Então ele tem uma rede social forte, uma rede social alta, mas não necessariamente de eleitores dele, que foi o que a gente falou antes. Não é porque ele tem 40, 50 mil seguidores que necessariamente são de Guarulhos e necessariamente são eleitores. O Odair Aranha está me explicando aqui, o clube que ele está falando é o nosso clube da Vila Galvão, quando é que vai abrir? Na verdade eu não sei ainda, viu, Odair? Mas é uma boa pergunta aí. Caê Bendrone, parabéns, só convidados de peso aí, hein, no Tribuna Livre. Abraço para o Lucas Bricker. Um abraço, Caê. Rubinho Nogueira, eleição, mas eu gostei dessa câmera, viu? Essa câmera tem uma imagem, dá uma olhada lá, uma imagem bonita, bacana, muito bem feita aí pela nossa diretora de imagem. Só dando um abraço aqui, Roberto, o Caio Soller, presidente do Flamengo, onde eu faço parte, também está nos assistindo. Caio, obrigado tem que trazer aqui o Caio Soller. Difícil, hein, Roberto? Difícil. Ele não dá entrevista. Ele, o presidente da de Guarulhos. Ricardo, seria bacana, hein? O Caio, a gente está começando um trabalho de marketing agora, mas ele é uma pessoa extremamente reservada e não é muito de câmeras. Mas a gente pode tentar, a gente bate um papo. Você fez o convite ao vivo aí, Caio? Tá feito o convite, já sei mais ou menos a resposta, mas quem sabe você muda. Vamos mudar aí, por favor, porque é importante você falar um pouquinho do esporte aqui na cidade, viu? O Caê Mendoni fala, o Luiz da Sede mereceu ser um dos mais votados, trabalha muito na região dele e tem admiração das pessoas. O Caê ainda fala, as campanhas deveriam ter limites de gasto de 5 mil para igualar os representantes e assim eleger realmente os representantes do povo. Acredita nisso, no limite de gasto? Roberto, às vezes é muito desproporcional, né? Tem gente que entra na campanha podendo gastar 1.000, tem gente que entra na campanha podendo gastar 1 milhão. E aí você vê alguns resultados aí exorbitantes, como foi visto nessa campanha, que realmente teve muita gente com muita proposta e não conseguiu entrar, teve gente que realmente não se preocupou em fazer campanha, já sabia que no dia ia ter dinheiro para, enfim, fazer o que não deve, mas a forma Queria saber de onde você está nos assistindo e se você acha que houve fraude ou não nessas eleições. Tem muita gente que fala que houve fraude. Eu realmente não acredito, viu, Serginho? Não acredito que houve fraude, mas tem muita gente que acredita. Então eu gostaria de saber a sua opinião. Você acha que houve fraude nessas eleições? Não só em Guarulhos, mas em todo o Brasil? Se sim, diga para nós aqui e diga o bairro que você está nos acompanhando. Extremamente bacana. Acredita que um dia as eleições sejam totalmente digitalizadas, não? Roberto, se não são ainda, é porque alguém não quer, porque já é possível, sabemos disso, né? Hoje existe muita coisa digital, muito mais, como que eu posso dizer, muito mais específico, né? Muito mais detalhado do que uma eleição que são urna. Essa urna tem um banco de dados e esse banco de dados ele vai para um computador. Digitalizar o resto é realmente coisa de programação muito mais simples. Então eu acho que ainda existe uma restrição e uma luta, né, interna por realmente não automatizar. E muito pelo contrário, eu acho que pelo que a gente anda vendo, a tendência realmente é voltar um pouco mais, ela ser mais manual, principalmente por conta desse ano. Muitas denúncias realmente de fraude, as pessoas não entendendo Você muito. acredita que houve fraude? Então, Roberto, eu não vejo como fraude. Eu tive muita gente que falou assim, eu não tive voto porque foi fraudado. Então, eu não entendo como fraude, mas eu acho que o sistema ainda é muito falho e passa pela mão de muita gente, né? Então, não necessariamente... Você trabalha com digitalização, com meios digitais. Então, é muito simples, né? Você mudar dados, mudar números assim. Então, eu acho que não é tão restrito assim, passa pela mão realmente de muita gente e isso é muito, muito fácil de acontecer. Mas fraude é muito complicado de você dizer porque, né, é um sistema já tão conhecido e tudo mais, existe lá Zeresma antes de ser mexido em qualquer coisa, então é muito difícil. Mas até para quem esteve no pleito, né, eu estive no pleito, e a gente fica falando, pô, mas como? Não tem como. Você recebe milhares de mensagens, pô, votei em você. Quando você vai ver o número, você fala, pô, será mesmo? Né? E fica um pouco complicado. Mas, assim, fraude é muito arriscado dizer em fraude, porque, enfim, são vários superiores tribunais aí envolvidos, delegados, fiscais. E aí, pô, fraudar uma coisa tão simples assim, com tanta gente de olho, é bastante complicado. Luiz Roberto está dizendo que o Rafael Acosta, que vai estar hoje aqui, está dizendo que é uma boa esperança. O Walter, ele está dizendo assim, estava no bairro dos Pimentas e não vi nem sinal de fraude.
O Vila Augusta, não houve fraude também. O Serginho Freitas está dizendo que está compartilhando aqui. Caio Soller, boa noite, Roberto. Grande, ele é o presidente, né, meu? Presidente. Está fazendo um belo trabalho. Vem falar aqui um pouquinho do como é que está, porque eu não consigo compreender, presidente, talvez o senhor consiga me explicar. Por que não temos um time na primeira divisão e se cidades pequenas têm times aí mais fortes? Parece que o pessoal abraça o time. O Caio vem com uma missão aí, ele é o primeiro ano dele, né? Ele já pegou Flamengo e já veio a pandemia e parou os trabalhos por 6, 7 meses. O Flamengo voltou há 2 meses atrás, está no sub-20, estava no profissional, infelizmente não conseguimos avançar no profissional, mas ainda tem um bom trabalho pelo sub-20, nós fomos classificados, mas o Caio ele vem com um trabalho e com um propósito realmente nesse biênio que ele vai ficar, na verdade é triênio, que ele vai ficar, realmente levar o Flamengo para cima. É muito dinheiro envolvido, a gente sabe, e o Flamengo é um time que a gente trabalha muito, inclusive a minha chegada no Flamengo foi para que o Flamengo tivesse recursos para a gente conseguir fazer mais coisas, porque os recursos são pequenos, é muito caro você manter um time. O Caio mantém o time lá, o pessoal dorme lá, come, café da manhã, almoço, janta, e são muitos atletas, é sub-17, sub-20 profissional, então é muito caro realmente, fora o pessoal da comissão técnica, enfim, pessoal da zeladoria, é bem complicado e o Caio está fazendo um trabalho lá tirando leite de pedra e a gente vai conseguir chegar ao êxito sim. Bom, para quem não sabe, o Lucas Bricker também foi candidato a vereador, estava no grupo da morte, não é isso? Estava no grupo da morte. Mas vocês tiveram pelo menos 2 campeões de votos, não sim. Foi? O PSD saiu gigante, né, dessa campanha e eu acho que nós somos um grupo mesmo, né? Foi o trabalho de todos. Se não fosse o trabalho de todos os candidatos, os 51 candidatos, nós não teríamos 7 vereadores eleitos. Claro que tem aí o doutor Alexandre que está nesse impasse, mas foi praticamente isso, né? 7, infelizmente um está subjúdice aí para ser resolvido, mas foi um trabalho de gigantes. O grupo foi muito bem montado, o Maurício Segantinho, o presidente, montou muito bem, o Marcelo Feliciano, também secretariano, conseguiu montar um time. Quando a gente fala do grupo da morte, realmente é muito difícil para um candidato pequeno chegar. Mas, assim, as diretrizes e os direitos foram dados para todos e foi muito bem valorizado. Quem foi candidato realmente teve toda a estrutura. Eu não posso reclamar de nada, tive material, tive ajuda. Meu pessoal que trabalhou na rua também, né, foi tudo bem certinho, bem à risca, assim, então não tem nada que reclamar. Realmente é muito mais difícil quando você não tem dinheiro, quando ainda está iniciando um trabalho, do que quem já tem trabalho e tem dinheiro, mas a gente lutou de igual para igual e foi muito bacana participar. Eric Watanabe, abraço para 2 grandes nomes de Guarulhos, Roberto Samuel e Lucas Briga. O Eric falando de nós, hein? Obrigado, Eric. Ericão, daqui a pouco estamos juntos, tem uma reunião com ele daqui a pouco. Opa! Vamos ver se traz ele aqui um dia. Luiz Roberto, opinião sobre o voto manual? Você é a favor? Não sou a favor. Os Estados Unidos foi um exemplo, né? Luiz Roberto. Deixa eu ver. Luiz Roberto Soares. Cara, eu que acompanhei voto manual é uma coisa terrível. É terrível. É triste. Olha, fraude... E se a gente está pensando em fraude nas urnas eletrônicas, imagina no papel. Um dia eu te conto. Conhecendo os brasileiros também, sempre um jeitinho. 3 minutos. Agradecer a Lucas Bricker, grande Obrigado, amigo da agência aqui da TBL Comunicação. Lembrando, viu, Lucas? Quarta-feira, espero sua ajuda aí para compartilhamento. Quarta-feira, o Eloy e o Guti aqui. Primeiro e único debate da cidade de Guarulhos vai ser aqui na TBL Comunicação. E eu vou precisar muito de vocês para você compartilhar na quarta-feira. Por favor, me ajude. Lucas, obrigado. Obrigado, Roberto, mais uma vez. E conta comigo, estaremos aqui na TBL ajudando a crescer essa página que vem se desenvolvendo. Na outra entrevista, deixei de falar minhas propostas para te parabenizar, mas parabenizo de novo. As atitudes da TBL fazem com que o eleitor saiba em quem votar. Obrigado, pessoal.